Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Louvado seja o nome do nosso Deus por esta oportunidade, mais um texto desafiador. Confesso para você que é um desafio grande poder aqui trazer essas meditações. Às vezes nós deparamos com um texto como esse, a gente lê, relê, tenta gravar e não vai. A gente olha, daí a gente vai estudar, vai meditar e é muita informação. Parece não ser nada, mas quando você atenta ao contexto, aos detalhes, é muita informação, e o nosso desafio é fazer aqui um compacto, né? É pegar toda a informação aí de milhares de anos e colocar aqui em poucos segundos, em poucos minutos, para alimentar o seu coração, alimentar a sua alma. O texto começa já dizendo então. Então, essa expressão está aqui fazendo a ligação entre a situação anterior e agora a próxima situação. Você que vem nos acompanhando, esse então, nós falamos nos encontros anteriores, meditamos o capítulo 3 de Mateus e fechamos com o batismo de Jesus, quando é uma voz ouvida no céu, testemunhando, dando testemunho que ali estava sendo batizado o próprio Filho de Deus, o Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o texto começa, então foi conduzido Jesus. E os outros evangelistas, Marcos também fala disso aí no capítulo 1, no verso 12, ele diz que logo o Espírito o impeliu para o deserto. O evangelista Lucas também diz no verso 1 do capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É interessante isso aqui, né? É interessante porque nós vemos no capítulo 3, no verso 1, começa dizendo que João Batista estava pregando no deserto da Judéia. Estava pregando no deserto. Porém, nesse deserto havia um rio, o Rio Jordão. Aí eu não sei de tipografia, eu não sei de geografia ali dessa região, eu não tenho muita informação. Era importante que eu soubesse dizer com propriedade a respeito disso aí, né? E tem até aquela questão, aquela informação sobre oásis, né? Oásis que nos remete a algo maravilhoso, né? Um deserto onde lá no meio existe um oásis, um paraíso no meio do deserto. Será que esse Jordão nos remete isso aí? Né? Esse Rio Jordão no meio do deserto? E o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto. Mas espera aí, ele não estava no deserto? Porque no contexto do capítulo 3, João estava no deserto, Jesus veio da Galiléia, porque a gente sabe que ali é tudo terreno arenoso, né? É tudo deserto, apesar de ter vida, de ter água, de ter plantações, mas é assim aquela sensação de deserto, areia, né? Aquele mar de areia. E o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto. Então acho que aqui seria o deserto do deserto mesmo, né? E o evangelista Lucas diz isso aí, né? Voltou do Jordão. Quer dizer, uma região desértica onde a população, a vida, há rio, porém, né, no nosso contexto aqui ocidental, é como se a gente afastasse, né? Se afastasse para uma região aí de floresta, alguma coisa, só que lá as florestas lá são desérticas, são diferentes. Então aqui eu entendo que Jesus continua aqui nessa região, nessa situação, né?
num deserto onde havia gente, onde estava a multidão sendo batizada, onde havia o Rio Jordão, e agora aqui eu acho que ele é impelido para um lugar mais afastado, um lugar aonde não haveria gente, não haveria água, para ser, o texto diz, tentado pelo diabo. Fique comigo, vamos aprofundar nesse texto. Que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.